programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, um programa que, como todos os outros que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e através da nossa página no YouTube também. É uma satisfação muito grande hoje receber a ex-vereadora Luciana Silva, coordenadora do CREM, uma pessoa que tem uma longa história aí de apoio à causa animal, e o programa a gente vai tentar, ao longo do mês de março, focar em mulheres, trazer mulheres que fazem diferença na cidade para cá. É um momento que acho que a gente precisa muito dar voz às mulheres e mudar muita coisa, né? Tanta coisa errada. E acho que isso tem que, em grande parte, partir dos homens, de proteger, de dar voz, de procurar a igualdade. É uma coisa que realmente acho que é muito necessária e a gente tem essa intenção aqui de, ao longo do mês de março, já começando agora, dar voz às mulheres e ouvi-las com atenção. Luciana, com certeza, é um ótimo exemplo disso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Sempre em cima da hora, a vida está corrida, né? Mas a vida, as melhores coisas acontecem assim, né? De repente. Bom, primeiramente, boa tarde para você, boa tarde à equipe toda, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Muito feliz e muito grata por você me convidar para fazer essa matéria com você. E assim, como você está falando a respeito do CREM das mulheres, hoje eu estou como coordenadora do Centro de Referência da Mulher, né, que funciona ali na rodoviária, aquela rodoviária antiga ao lado da prefeitura. Leopoldina, né? Isso, e nós atendemos somente as mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? A violência, ela não necessariamente ela vem do companheiro, mas sim de um membro da família, ou de um filho, ou de um neto, ou de um irmão, ou de uma filha, enfim, qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher, nós estamos ali no nosso local, no CREM, já funciona ali desde 2007, né? Eu estou ali há 2 anos e nós atendemos essas mulheres vítimas de violência lá dentro. E qual é o nosso trabalho ali dentro? Nós temos lá psicóloga para fazer o acompanhamento semanal dessas mulheres. Nós temos uma assistente social também, que está sempre ali de prontidão para que possa atender essas mulheres, as demandas que a gente precisa para resolver o problema dela na família, enfim, e para estar articulando, né, da melhor forma. E nós temos uma advogada também, porque muitas vezes, o que acontece? Às vezes, geralmente as mulheres elas acham que a violência doméstica ela é só física. E não é física, né? Existe a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial, né? Então, às vezes, a mulher, o esposo, o companheiro, ele nunca tocou na mulher, mas ele agride ela verbalmente, ou ele agride ela pegando um celular dela, proibindo ela de mexer em alguma coisa, proibindo ela de usar determinadas roupas. Isso tudo são formas de violência, né? E aí nós estamos lá para orientar as mulheres e também para poder acompanhá-las e ajudá-las nesse empoderamento da mulher para que ela saia desse ciclo de violência, que muitas vezes ela não sabe como sair, ela precisa realmente de uma orientação. E ali nós temos o quê? A gente tem uma parceria junto com a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, especializada de mulheres, e que junto com a delegacia, quando é um caso de violência, aquela violência física, que às vezes o hospital Raul Sertã entra em ação também, né? A mulher ela sofre a violência, ela vai direto à Delegacia da Mulher, e automaticamente ela tem que ir para o hospital. Ou ela vai direto para o hospital, dependendo da violência que ela sofreu, e dali ela é orientada a ir para a delegacia, né? E nesse meio tempo, ou do hospital para a delegacia, a própria delegacia também orienta para que elas vão até nós, ali no CREM, porque ali ela vai ter um atendimento especializado de acompanhamento para ela. Lá nós trabalhamos só mulheres mesmo, não entram homens lá dentro, né? Toda a equipe técnica, toda a nossa equipe são somente mulheres,
para que elas possam entrar e não ficar sem jeito de falar qual foi o problema, que são diversos, né? E nós estamos vivendo aí agora numa época que está tendo muito feminicídio, está tendo muita violência, todos os dias a gente está vendo isso aí em rede social, em televisão, então eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer um trabalho em cima disso, para que as mulheres denunciem mesmo, não fiquem caladas, porque na estatística, que esse ano ainda não foi feito, né? Mas cada local, cada instituição, ele tem o seu balanço de atendimento. E assim, os atendimentos que nós temos, eles são mínimos perante a violência que acontece aí fora. Como é que são esses? Qual é a quantidade de atendimentos que vocês fazem aqui? Como é que é esse quadro em Friburgo? Acontece muita violência contra a mulher aqui? É claro que vocês não têm, vocês têm uma fatia, porque a maior parte dos casos são invisíveis. Exatamente. Mas como é que está esse cenário em Friburgo? O que acontece? Como nós estamos ainda em fevereiro, esse ano não foi feito ainda uma matéria relacionada a isso, acredito que seja feito agora, devido ao mês de março, que é o mês da mulher, né? Nós teremos, inclusive, muitas ações, muitos eventos em prol desse assunto, que é a causa da prevenção da violência contra a mulher. Mas, por exemplo, ano passado foi feita uma matéria no jornal, inclusive com a delegacia, com a ex-delegada, inclusive, se eu não me engano, no primeiro semestre de 2018, tinham sido registrados 600 e poucos casos de mulheres que sofrem violência doméstica. Agora, o sofrer violência doméstica são N motivos, né? São N causas diferentes, porque nem todas são violência física. Algumas já nem moram mais com o companheiro e sofrem perseguição. É uma série uma série de denúncias diferentes, entendeu? E aí, no caso, a delegacia trabalha junto, algumas entram com medida protetiva, né? Essa semana passada, por exemplo, tem uma usuária, nós chamamos de usuária, tá? Apesar que eu não gosto muito desse nome, mas é assim que a gente chama. Elas são assistidas pela gente e tem uma determinada usuária, por exemplo, em que o ex-marido dela, que eles já nem moravam juntos mais, ele tinha sido preso, né? E não sei por que motivo, ele veio a cumprir agora em liberdade, foi solto, estava aqui em Friburgo, sendo que existe uma medida protetiva dela contra ele, que ele não poderia se aproximar, e ele estava quebrando essa medida protetiva e indo atrás dela, abordando ela na rua, abordando ela no trabalho. O que acontece? Ela acabou perdendo o emprego, ela não tem sossego, ela acabava fugindo com a filha, dorme na irmã, dorme não sei aonde, dorme na casa de uma amiga, e aí finalmente, graças a Deus, a ADEAN, a 151 também acabou em parceria com a ADEAN, e a ADEAN acabou conseguindo prender esse indivíduo na semana passada. Eu acredito que esse agora não seja mais solto. Mas assim, as mulheres, elas têm que realmente ter a coragem de denunciar. Muitas vezes as pessoas usam aquele termo que eu não gosto, e nós que trabalhamos com isso, nós não gostamos de ouvir. Quando as pessoas viram e falam assim, se continua com ele é porque gosta de apanhar, né? Isso é um hábito, um mau hábito, que às vezes as pessoas falam e pronunciam. Isso não é verdade. Eu acho que ninguém fica com ninguém porque gosta de apanhar. Muito fácil jogar de fora, né? Muito fácil a pessoa de fora falar, e a pessoa não sabe o que aquela mulher passa dentro de casa. Muitas vezes a mulher ela é proibida de trabalhar, muitas vezes ela está lá com 1, 2, 3, 4 filhos pequenos, ela não tem como trabalhar, o marido não deixa ela trabalhar. Muitas vezes essa mulher ela veio de uma outra cidade com esse marido, ou ela veio de uma outra cidade com ele, mora com ele, não tem nenhum parente aqui perto, ninguém que ela possa ficar na casa da pessoa. Muitas vezes até tem a pessoa, tem um pai ou uma mãe, alguém que ela possa ficar na casa, mas o sujeito, o agressor, ele acaba ameaçando o restante da família. Aí o que aquela mulher faz? Ela se sente coagida, então aquele ali é um problema dela, ela vive naquela situação, ela não quer que esse agressor parta para cima da família dela, do irmão dela, dos amigos dela, e ela fica naquele ciclo de violência sem ter para onde ir. E isso é muito triste. Então, quando as pessoas às vezes falam assim, porque ela gosta de apanhar, por que ela não sai? Porque não é tão fácil. Claro. Ela precisa de um amparo, entendeu? A ponderação que eu faço só é
que a gente vê que tem muitos casos de violência, a gente tem visto muito na televisão, que são súbitos. As pessoas se conhecem muitas vezes pela internet, Sim. quando se encontra, há um caso de violência que é totalmente imprevisível. Sim. Mas há muitos casos em que a coisa vem sendo feita, vem dando sinais. Vem dando sinais. De que a coisa vai acontecer. Às vezes um relacionamento já que está levando tempo já, que já se conhecem, estão juntos há algum tempo, surgem sinais de desrespeito. Eu vejo muito isso. Sim. Conheço, enfim, tenho 40 anos, né? Já vi tenho muitos amigos, já vi muitos casos em que me incomodava e percebeu desrespeito, às vezes no início do namoro. Pode parecer que é um ciúme, pode parecer que ele gosta de mim, ele tem ciúme. E você percebe que o próximo passo, muitas vezes, é uma agressão física. Isso aí. Então, eu acho assim, a minha pergunta é se não existe algum também trabalho ou alguma possibilidade de aconselhamento preventivo. Porque, de forma alguma, eu nunca vou vilanizar a mulher por isso, não é isso. A culpa é de quem faz. Né? Com certeza. E também há mulheres que agridem. Mas a culpa sempre é de quem agride, nunca é da vítima. Mas, nesses casos em que há sinais de que uma agressão é iminente ou é possível, também a mulher pode, de repente, procurar vocês em busca de um aconselhamento até psicológico. Sim, porque, às vezes, terminar um relacionamento pode ser muito difícil, mas quando existem todos os sinais de que uma agressão, Sim. mesmo que não aconteça, a pessoa é capaz disso, já é uma situação que... Já é. Porque uma vez que formou a família, que tem filhos na história, ninguém pode julgar uma situação como essa. Ninguém sabe o que a pessoa está passando. Mas, às vezes, no início de relacionamento, você ainda consegue ter essa flexibilidade de, eventualmente, terminar aquele relacionamento antes que a coisa aconteça, né? Porque eu vejo que tem muito homem, com todo respeito, que não, como a gente falava antigamente, que não honra as calças, né? Tem muito homem que não é digno de ser chamado de homem e que continua namorando uma atrás da outra e você vê que são pessoas que, poxa, verdade. Sabe, dão asco esse tipo de pessoa. E existe, o que acontece? Existem as mulheres, a gente trabalha lá, esses sinais, as mulheres percebem esses sinais que, às vezes, ela não está agradando, né? Algumas procuram pela gente para conversar. Olha, ele nunca me agrediu, mas ele faz isso, está me incomodando. Olha, ele nunca me encostou a mão, mas ele fala isso e isso, está me incomodando. Então, nós acabamos, no nosso trabalho, nós acabamos passando para elas, isso numa reunião particular, dentro de uma sala, somente ela e a assistente social, ou ela e a psicóloga, ou ela e a advogada, para a gente poder passar para elas que aquilo ali já é um sinal de violência. Como você falou, se já começou de um jeito, por exemplo, a moça vai e coloca um vestido, coloca uma camiseta. Sim. Aí o namorado, apaixonado por ela, porque ele tem ciúme dela, ele vira e fala, olha, tira esse vestido, coloca uma blusa de manga. Eu não quero você de camiseta. Com esse caso de quebra o celular. Exatamente. Não bateu então, nela. só que aí, muitas vezes, a mulher, ela leva aquilo ali, por quê? Nós ouvimos isso, Márcio. Nós ouvimos isso todos os dias. Então, às vezes, ela pega e fala assim, não, mas pra mim é porque ele tá com ciúme de mim. Sim. Ele quer me proteger. Mas não é ciúme. Já é um sentimento de posse. Sim. Entendeu? Ela tem que ficar submissa a ele, usar o que ele quer e fazer o que ele quer. E se passar muito do ponto, do término do relacionamento, a pessoa realmente se acha dona e vai agredir o próximo namorado, vai perseguir. Então, realmente, tem coisas que, quando há oportunidade, porque às vezes não há, mas quando há oportunidade de você colocar um limite e encerrar, antes que a coisa venha se concretizar, eu penso que seja importante, porque eu vejo muitas vezes que tem essas pessoas, esses homens que a gente vê que são realmente desprezíveis, e muitas vezes eles têm a confiança, o ego alimentado, porque é preciso que realmente se ponha limite nisso, sabe? De novo, eu não tô culpando a vítima, não é isso. Eu acho só que é preciso que essas pessoas tenham um amparo também para poder bater na mesa e falar, chega, isso aqui daqui não passa, né? Sim, eu acho que o nosso trabalho, na verdade, ele acaba sendo um trabalho meio formiguinha. Né? Porque a gente quer passar informação, são muitas mulheres no mundo inteiro, e você vê hoje, tem em rede social, existem páginas lá na rede social, acompanho, violência contra a mulher, violência nunca mais, violência isso, violência... E várias páginas, existem várias outras instituições, por exemplo, existe um grupo do Tecle Mulher. Não sei se você já ouviu falar. Não. Do Tecle Mulher.
como que acontece? As mulheres ligam. E ali vai ter uma advogada, vai ter uma psicóloga, e elas vão dar aquela primeira orientação para elas, né? Nós mesmos ali no CREM, nós recebemos às vezes mulheres que elas ligam para o Tecle Mulher e elas orientam que elas vão até nós, ou dependendo da situação, que elas vão até a delegacia, né? E aí a gente está trabalhando o quê? Nós estamos tentando fazer com que esse trabalho em rede ele realmente funcione. Nós temos que estar todos interligados. Coordenados, né? Isso. Porque nós encaminhamos, por exemplo, nós ali no CREM, quando é um caso que a mulher ela sofreu uma agressão, que ela precisa imediatamente fazer um pedido de medida protetiva e ir na delegacia, você vê, o nosso local de trabalho é aqui na Alberto Browne, ao lado da prefeitura. A delegacia totalmente distante. Às vezes a mulher ela está a pé, ela não está de carro, na maioria das vezes. E às vezes ela pode se perder pelo caminho. O se perder, que eu digo, é assim, tá cansada? Ah, não, outro dia eu vou. Outro dia eu faço isso. Mas o que nós fazemos ali? Se chega uma mulher nessa situação, que nós precisamos imediatamente que ela vá para a delegacia, para que seja dada entrada na medida protetiva, ou fazer um exame de corpo de delito, né, que aí também tem que passar pela delegacia, para que aí ela vá para o local ideal para poder fazer o exame de corpo de delito. O que nós fazemos? Nós fazemos o atendimento dela ali e nós conduzimos essa mulher no nosso veículo até a delegacia. Para não haver justamente falhas. Eu vou ter que te interromper rapidinho. A gente até estourou já o tempo do nosso primeiro bloco, passa rápido. Mas tem muito assunto ainda, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. A gente volta, daqui a pouquinho está de volta. Tá ótimo. Este e outros programas você assiste no aplicativo. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Olá, amigos de casa, voltamos para o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje recebendo Luciana Silva, coordenadora do CREM, do Centro de Referência, né, da Mulher, aqui de Nova Friburgo. Está contando para a gente um pouco desse quadro que ainda temos de muita violência, né, contra as mulheres. E também temos bastante para falar sobre sua própria história também, que eu também gostaria de ouvir. Luciana, sobre todas as causas que a gente vê, assim, então, que envolvem sofrimento de muitas pessoas, tem sempre algumas pessoas que às vezes se aproveitam e acabam jogando a credibilidade do trabalho um pouco também, fazem um grande mal à causa, né? Sim. Isso acontece em todas as causas, causa animal e tudo mais. Eu já me deparei, por exemplo, com algumas situações de homens que namoraram às vezes meninas mais novas, às vezes ao término do namoro, a garota às vezes inventa alguma coisa ou faz alguma coisa... Porque é um momento que todo mundo está muito preocupado com essa causa e tem que estar, né? Mas também acontece, eventualmente, de alguma pessoa inventar ou acontecer alguma coisa assim, de uma denúncia que não seja verdadeira, alguma coisa que jogue a credibilidade da causa toda, do problema todo de quem sofre, que arranha um pouco a credibilidade. Acontece isso em Friburgo ou não? Olha, o que acontece? Muitas vezes acontece a pessoa está numa discussão, está numa briga e ela, às vezes, ela quer fazer uma denúncia, mas nós acabamos vendo que aquilo ali, às vezes, não é uma denúncia, não é uma briga. Que é uma denúncia? Às vezes, você está no seu local de trabalho e você tem uma... Eu não citei nem pensando no caso desse, que às vezes tem até um conflito, né? Estou falando, por exemplo, uma aluna que fica apaixonada pelo professor de educação física, por exemplo, e a coisa não acontece, não concretiza, ela na raiva fala... Eu estou falando, geralmente são jovens que acontece isso. Exatamente. Então, assim, com a gente ali, no nosso equipamento, no nosso trabalho, não aconteceu, tá? Não aconteceu. Teve um caso ainda. famoso da escola base em São Paulo, né? Sim, sim. Com a gente aqui, no nosso local, no nosso equipamento, eu digo para você que não aconteceu esse tipo de coisa ainda. Que bom, né? Já aconteceu, sim, de assédio no trabalho. Entendo. Assédio no trabalho acontece sempre.
de a pessoa trabalhar, às vezes, em um determinado comércio, ou, enfim, tem um determinado local que ela trabalha e, às vezes, o chefe do local do trabalho ou até o proprietário, o dono, assediar sexualmente aquela isso é seríssimo, pessoa. né? Isso é muito sério. Isso sim acontece da gente poder ajudar também, porque aí elas vão e a gente vai orientar ali dentro o que tem que ser feito. Num caso como esse, mesmo que não haja uma prova, mas um depoimento, isso tudo é levado em consideração. Eu imagino que tem que haver uma forma de evitar que a coisa se concretize. Sim, né? porque tem situações e situações. Tem algumas situações que eu nem posso citar aqui, porque isso é às vezes muito particular, e expõe. Eu não vou expor a pessoa, até porque a pessoa pode tentar ser falada, ela está falando de mim, apesar de não ter nome e tal. Mas assim, tem situações realmente que são muito complicadas e que o assédio ele acontece dentro daquele trabalho. E aquilo não vai mudar. Por mais que ela faça uma denúncia, e você imagina depois o clima que vai ficar, mesmo que for numa delegacia, foi assediada, como que vai continuar trabalhando junto a pessoa que foi agredida e aquele agressor? Isso é curioso, porque quando a gente vê geralmente alguém ser denunciado por isso, num instante surgem mais 10 mulheres para denunciar. Quer dizer, você vê que a coisa é sistemática, exatamente, né? Exatamente. Quem faz, geralmente, faz ao longo de anos. Ao longo de anos, ele vai trocando a vítima. Então, já aconteceu aqui na nossa cidade, por exemplo, ano passado nós atendemos uma mulher nessa situação e que ela acabou sendo orientada e por ela mesma, ela falou que ela estava procurando um outro emprego para ela sair daquele emprego e trabalhar num outro lugar. O que acontece? Na verdade, essa mulher ali, ela só vai ser substituída, porque o hábito está nele. Sim. É uma estrutura para isso. Ela vai sair, vai ficar outra no lugar, né, e outras ali, e ele tem aquele hábito, esse mau hábito, ele vai acabar continuando fazendo isso até que novamente seja feita a denúncia e fica esse rodízio, entendeu? Eu tô vendo que você trouxe os materiais, antes de a gente trocar de assunto, Sim. Você trouxe material para a gente ver. Vou adiantar para você. Você pode mostrar para tua câmera aqui. Esse aqui é um livro, tá? Porque o CREM, ele faz parte da Secretaria de Assistência Social, né, um órgão da prefeitura, e foi feito esse livro, entre tantos outros assuntos muito interessantes que eu não trouxe, eu trouxe exclusivamente esse, e fala da violência sexual contra a criança, tem outro aqui também, cuidando dos nossos idosos, e esse aqui especificamente, que é do nosso trabalho, é violência contra a mulher. Então, assim, é muito interessante, a gente vai trabalhar, a gente está pretendendo trabalhar na educação, nas escolas. Esses livros vocês estão distribuindo nas escolas? Nós vamos fazer encontros, né, no dia 8 de março, inclusive, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos estar ali na praça pública, ali no Centro de Turismo. Nós vamos estar com esses livros e com a divulgação do nosso trabalho. Tem os folders que a gente leva e outros materiais também. E divulgando isso daqui. Dia 27 de março também, tá para confirmar a data, mas provavelmente vai ser no dia 27. Nós vamos ter um evento na Câmara. Eu vou até te convidar, caso você esteja aí. Sim. A gente vai ter um evento na Câmara, onde nós vamos chamar várias instituições, palestrantes, delegacia, Tecle Mulher. Tem várias redes para a gente poder estar falando sobre a violência doméstica contra a mulher e do trabalho em rede, o que a gente pode fazer para melhorar, o que não está funcionando agora e o que podemos fazer para poder funcionar melhor depois. Luciana, você está hoje, a gente inverteu um pouco a ordem do que tinha combinado de falar. É verdade. Você está trabalhando sempre ligado a causas, né? Sim. Você falou muito da causa feminina hoje aqui, mas você também é muito conhecida pela causa animal. Sim. Tem uma longa trajetória aí de cuidado com os animais, que foi, na verdade, o que acabou te levando a entrar na política, né? Verdade, Você chegou a ser vereadora durante 4 meses, né? Fui por 4 meses, eu assumi a vereança no lugar do vereador Isaac Demani, né, que saiu para operar, e aí eu tive essa oportunidade. Como é que foi a sua experiência? Como é que foi esse período lá? Eu vi de perto, mas foi queria que uma você lembrasse escola, um pouco. Apesar de que você acompanhou, né, um pouquinho, mas foi uma escola para mim, foi muito bom. Eu acho que quando a pessoa se candidata a vereador ou vereadora, eu acho que quem está na chuva é para se molhar, né? E se você, eu penso dessa forma, se você se candidata a alguma coisa, por alguma causa, ainda mais como vereador ou vereadora, é para você trabalhar em prol da cidade. E não, obviamente, como eu te dei uma entrevista na época, e não também em prol de uma causa só. Sim. Porque eu sei que os votos que eu tive
foram 99% dos votos que eu tive foram devido à causa animal, por eu ser uma militante da causa. Né? Eu gosto muito de animais, eu brigo por eles, eu luto por eles, e eu acho que o que eu faço é nada em vista do que realmente deveria ser feito. Você né? faz mais do que a sua parte, né? A sociedade deixa muito a desejar, né? Mas as pessoas que cuidam estão muito sobrecarregadas, né? Muito sobrecarregadas, e a gente toma as dores, e você vê que em Friburgo mesmo nós temos aí alguns abrigos. Nós temos um abrigo, né, que ele faz parte da Secretaria de Serviço Público, né? Nós temos um abrigo e nós temos outros abrigos e que não recebem ajuda nenhuma de governantes, nem do Estado, nem do município. Eu faço uma crítica, inclusive, aqui ao governo municipal no sentido das castrações. Temos uma lei para isso e as castrações precisam acontecer. Isso é um absurdo, isso não está acontecendo. Realmente é um absurdo. Isso, a gente tem que se importar com esses animais. A quantidade de sofrimento que acontece por causa desse serviço não está sendo feito, os animais que ficam na rua levam uma vida muito ruim e isso sobrecarrega todo mundo. A gente poderia falar que é um caso também de saúde pública. É saúde pública. Mas a gente tem que ter um pouco de humanidade também, de pensar no sofrimento desses animais. Sim, o que acontece? Os animais, eles sofrem, eles não falam, e eles sofrem muito. E nós que amamos muito, nós sofremos muito em ver esse sofrimento. E aí o que acontece? Como você pode acompanhar, como muita gente pode acompanhar. A gente acaba se virando nos 30 para tentar, e socorre um atropelado ali, socorre uma mãezinha que teve 10 filhotes ali, filhote abandonado não sei aonde, e gato com esporotricose, surto de esporotricose em determinados bairros, e surto de esporotricose em determinados galpões. Depois da tragédia, principalmente, né? Friburgo passou tempo de sofrer muito com esporotricose. Por mais, te interrompendo, por mais que a gente faça, porque hoje eu acho que a rede social, ela é uma chave muito importante de comunicação. Ali a gente consegue passar boas informações, a gente consegue fazer pedido de ajuda e de alerta. E assim, eu, por exemplo, eu sempre fiz e faço o tempo inteiro. Eu faço isso o tempo inteiro, todos os dias. Eu sou fiel todos os dias, alertando sobre castração, alertando sobre o cuidado com o animal. Né? Não adianta você ter um animal e você... O animal ele só não vive de comida e água. E as pessoas têm que ter, existe preço de castração popular. Nós temos aqui na cidade uma ONG, que é a Confraria dos Miados e Latidos, que ela não é de Friburgo, ela é de fora, mas eles ajudam muito, porque eles fazem um preço popular de castração. Os protetores, assim como eu e como vários outros, nós temos vários grupos em Friburgo. Eu acho muito legal isso, existe o grupo SOS Protetores, que é maravilhoso. Eles fazem uma campanha de adoção. Todo último domingo do mês eles estão lá fielmente na Via Expressa, com uma campanha de adoção. Eu mesma passei em contato deles essa semana para uma outra pessoa. Às vezes eu me comunico com algum integrante deles para que, poxa, a gente pode levar um cachorrinho, 6 filhotes, 10 filhotes para colocar na feira de adoção. Não é chegar lá e abandonar o bicho lá. Tipo, se eu for levar, eu vou ficar com esses bichinhos lá e lá eu vou ficar com eles ali o período que tiver que ficar durante essa campanha e vão ser feita entrevista e muitas vezes a gente consegue ótimos adotantes ali. Só que assim, existe a vacina, existe a castração tem que acontecer porque o animal ele entra no cio, a cadela ele entra no cio praticamente que de 7 em 7 meses. As gatas entram no cio praticamente de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. Olham quantos e quantos e quantos filhotes abandonados tem por aí e as pessoas ficam pedindo socorro. Eles jogam no rio, deixam na porta de quem já tem. É muito difícil. É um ciclo de sofrimento. Eu me sinto enxugando gelo. Sim. E não é só eu. Eu posso dizer aqui com toda a convicção que eu estou falando por todos os protetores de Friburgo e por todos os protetores do mundo. Porque se você entrar em YouTube, em site, em página de proteção, é o tempo inteiro isso. Protetores do Rio de Janeiro, protetores em Belo Horizonte, o pessoal fica o tempo inteiro, como eu costumo dizer, igual cachorro correndo atrás do rabo. A gente socorre um aqui, você salva um aqui, você consegue um adotante aqui. Você virou ali, tem 10 cachorros abandonados. Você vira lá, tem um atropelado.
Uma Ou um cavalo cirurgia? enforcado, como a gente teve aqui Um cavalo? no Cônego. O que que Os foi animais de aquilo? grande porte aqui em Friburgo. Entendeu? Tá um O absurdo. que aconteceu ali? Aquele cavalo estava ali, o cavalo estava amarrado na mesma corda. Na mesma corda ele estava amarrado. Então, assim, aconteceu alguma coisa, era a mãe e um filhote, né, que não era já tão pequeno, mas era menor, e o cavalinho caiu e automaticamente puxou a mãe e enforcou. Aquilo foi muito triste. E como acontece às vezes nas cavalgadas, como aconteceu tempos atrás, eu mesma fui lá para poder filmar. Sim. O cavalo está ferido, o que o cavaleiro faz? Abandona o bicho e segue para frente, e ele que fique lá. Joga para debaixo do tapete. Como se fosse um saco de lixo qualquer. É isso. Eu vou ter que te interromper. A gente tinha tanto... É uma entrevista que era para ser maior, porque você realmente tinha muito... Tinha que ter um terceiro tempo. Tinha muito para a gente falar, né? Na época tinha lanchonete, fazer o melhor sanduíche de Friburgo. Verdade. A sua história com a sua filha é linda também. Enfim, é muita história que a gente tinha para contar. Mas a gente vai voltar. Com certeza, você volta aqui para poder falar mais com a Só gente. me convidar que eu estou aqui. É o tipo de programa que eu encerro com muita vergonha. Dor no coração. Não, com muita vergonha. Vergonha não por mim, mas pelo que os homens fazem, sabe? Vergonha pelo que fazem com as mulheres. Todos nós viemos de mulher, né? Eu me emociono um pouco. E vergonha pelos animais. É verdade. Porque o que a gente tem feito me dá vergonha. É muito triste. Eu peço desculpas às mulheres e aos animais pelo que a gente tem feito. E te agradeço por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Ter ensinado a gente tanta coisa. Você sabe que você mora no meu coração, você é muito sensível com essas causas. Eu sei que você... Não dá para ser diferente. Você é meu parceiro e você é um homem do bem. E você é uma pessoa maravilhosa e sempre acompanhou, né? E sempre esteve perguntando e está sempre preocupado também. Sempre me ajudou. Né? Eu sempre levanto umas campanhas assim, você está sempre lá ajudando. Te agradeço muito de coração por tudo. Imagina. E pela oportunidade, pelo convite. E pode me chamar de novo que eu venho. Você vem outras vezes sim. É isso, mulheres. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. É difícil. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.